Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 28, os versículos 16 a 20. Assim está escrito: E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre como cumprir a tarefa da evangelização. De que modo isso será possível e quais os recursos que precisamos ter para cumpri-la. O Senhor Jesus, após ressuscitar, marcou este encontro com os discípulos lá no Monte da Galileia, onde certamente ele estaria passando estas instruções inicialmente, porque ele ainda ficou, depois de ressuscitado, por um espaço de 40 dias, juntamente com seus discípulos e falando com eles das coisas concernentes aos céus. E aqui o Senhor Jesus marcou aquele encontro porque queria encarregar os seus discípulos de uma tarefa importante, necessária e que deveria ser cumprida a todo custo, porque do cumprimento desta tarefa dependia o crescimento do reino de Deus aqui na terra, através da propagação, da pregação do Evangelho. Marcos já escreveu dizendo que Jesus disse: Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Prometeu os sinais que se seguiriam àqueles que crescem, e o Senhor foi cooperando com eles. Aqui, Mateus escreve da seguinte forma: portanto, uma vez que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, o soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele encarrega agora os seus discípulos e diz para eles: portanto, ide. Ele não diz se alguém quiser, se alguém sentir vontade e coisa e tal. Não, ele disse: portanto, ide. Foi uma ordem que Jesus deu para que fosse obedecida. Ide e ensinai todas as nações. Como é que eles deveriam ensinar essas nações? Seria através da pregação, seria através do ensino da palavra de Deus e de uma vida condizente com a mensagem que estaria sendo pregada por aqueles discípulos. E foi o que Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, e depois de ensiná-las, conscientizá-las e elas serem convencidas pelo Espírito Santo, então aí o passo seguinte: batizando-as, submetendo-as ao batismo, que foi uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus para todos os que crerem nele. E diz: batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esta era a forma, a autoridade recebida da parte do Senhor Jesus, a maneira como deveria se efetuar
o batismo em águas, o chamado batismo cristão. E aqui nós encontramos que a palavra batismo significa imergir, submergir, mergulhar. Então, o batismo, ele só é válido quando a pessoa é submersa na água. Não fica nada fora da água. Todo o seu corpo é submerso na água. Ali tem uma lição simbólica de que ele está morrendo para o mundo e o pecado e ressuscitando para a novidade de vida, para viver de acordo com as orientações do Senhor Jesus. Batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a ordem que Jesus deu e que deve ser assim até a sua volta, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esta foi a ordem, o modelo que Jesus deixou registrado para os seus discípulos. E depois de batizado, diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bem, aí foi o que Jesus orientou, determinou para os seus discípulos, mas antes ele disse que eles deveriam primeiro ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. A partir deste revestimento do poder do Espírito Santo, eles estariam aptos, preparados e livres para seguirem a sua vida de testemunho, anunciando Jesus Cristo para aquelas pessoas que estavam na sua proximidade, a fim de que eles, ao ouvir o Evangelho e sendo trabalhado pelo poder do Espírito Santo, eles então se convertessem ao Senhor Jesus Cristo e fosse adotado na família divina, através da adoção. Bem, mas como cumprir esta tarefa? Ela está aqui delineada. Jesus disse o que fazer: pregar a toda criatura, em todo lugar, onde encontrar uma pessoa, fale para ela de Jesus. Jesus precisa ser apresentado a estas pessoas para que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo ao arrependimento e a crer e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quem vai anunciar este Evangelho, vai cumprir esta tarefa da evangelização? Evangelizar é pregar o Evangelho, é proclamar, é falar do Evangelho, é anunciar entre as pessoas. E qual deve ser a condição? Em primeiro lugar, nós precisamos aí de pelo menos 5 recursos para cumprirmos com eficiência o trabalho ou a tarefa da evangelização que nos foi confiada pelo Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a convicção, a certeza e a experiência da salvação que é oferecida por Jesus Cristo. Porque nós vamos pregar a salvação em Jesus. E precisamos, em primeiro lugar, ter experimentado a salvação que nos foi oferecida por Jesus e que impactou a nossa vida, transformou o nosso viver e nos colocou diante da presença do Senhor. Então, quando alguém olhar para nós, vai ver em nós características de alguém que foi salvo por Jesus e desfruta da realidade da salvação, os benefícios que acompanham a salvação. Então, para anunciar salvação a outra pessoa, eu não posso anunciá-la somente de acordo com o que está escrito, mas eu preciso demonstrar na minha vida que eu mesmo fui alcançado por Jesus, fui levado a Ele pelo Evangelho
E ele então salvou a minha alma, libertou, purificou, santificou e me capacitou para fazer a sua vontade. Então, na minha vida, deve haver essa demonstração de que a salvação não é somente uma simbologia, mas é uma realidade, uma experiência diária que nós temos em contato com o Senhor Jesus, somente depois de sermos perdoados, transformados e salvos por Jesus. Então, em primeiro lugar, para cumprir a tarefa da evangelização, eu devo ser salvo. Você deve ser salvo, para que outros vejam a olhos nus qual é o resultado de uma vida que se submete a Jesus através da salvação. Então, a vida precisa estar neste patamar. O segundo ponto é que Jesus não autorizou que os discípulos fossem pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, sem que antes eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. O poder do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus, a capacitação, a unção, os dons espirituais que são distribuídos pelo Espírito Santo. Então, Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E Lucas escreveu lá em Atos, dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, já abriu mais o leque, o plano ou a tarefa da evangelização, como ela deveria ser feita, onde deveria começar e até onde deveria alcançar. Então, começou dizendo que, primeiro, Jerusalém, depois, ou ao mesmo tempo, Judeia, depois, Samaria e, finalmente, aos confins da terra, em todos os lugares estabelecidos na terra com a moradia de pessoas. Estes lugares precisariam ser alcançados pelos pregadores do Evangelho, os discípulos de Jesus, que iriam dar continuidade ao seu trabalho proclamando a palavra de Deus, mas depois do revestimento de poder. Então, a força, o poder, a capacitação, ela vem do Espírito Santo, porque nós, de nós mesmos, não somos capazes de nada, mas o Espírito Santo nos capacita, nos unge, nos prepara e torna-nos um instrumento nas mãos do Senhor Jesus para pregar o Evangelho, cumprir a tarefa da evangelização, ganhar almas para o reino do Senhor e que o reino do Senhor seja habitado por aqueles que outrora, perdidos, errantes e pecadores, mas um dia, ao ouvir do Evangelho, foram atraídos a Jesus, salvos e libertos por ele, e demonstram em vida os resultados da verdadeira salvação que só Jesus tem condições de oferecer para cada um de nós. Então, nós precisamos da manifestação, do poder, da capacitação, da presença do Espírito Santo, nos dando a palavra, colocando a unção, abrindo caminho ao coração do pecador, entronizando nele a palavra de Deus, que ela possa descer ao coração e aquela vida se render, então, aos pés do Senhor Jesus. Então, o segundo recurso que nós temos, que devemos ter para cumprir a tarefa da evangelização, é a capacitação do Espírito Santo. O primeiro recurso é experiência pessoal de salvação. O segundo recurso, o poder do Espírito Santo
que nos capacita e que é Ele quem faz a obra no coração do pecador, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. E em terceiro lugar, nós precisamos buscar a direção, a orientação de Deus. Jesus disse: ide pregai, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, como alcançar essas nações? Por onde ir? De que forma ir? Então, qual é o recurso que nós precisamos para termos essa direção garantida pelo Senhor e estarmos na convicção de que estamos trilhando na direção certa? É através da oração. A oração é um recurso que Deus colocou para a nossa vida, por meio do qual, ou da qual, nós temos o acesso à presença de Deus e podemos comunicar com Ele através da oração, pedindo a Ele a orientação, a direção, o caminho, por onde devemos ir e esperar receber a resposta do Senhor, que ela certamente vem. Então, a oração, em terceiro lugar, é quem vai nos abrir o entendimento para compreender qual é o direcionamento que Deus tem para a nossa vida. Por onde ir? Para a frente, para a direita, para a esquerda, para a retaguarda. Tantos lugares carentes e necessitados, nós não temos como atingir a todos ao mesmo tempo, mas cada um vai se ocupar dentro de um espaço criado por Deus para a pregação da palavra, para a conquista de almas, e aquela vida que está capacitada pelo Senhor e lhe foi aberta aquela porta, ela deve entrar por ali e realizar o querer e a vontade do Senhor nosso Deus. E isto só vamos conseguir mediante a oração. Paulo tentou uma vez ir para a Bitínia, para a Ásia, o Espírito de Jesus não permitiu. Mas à noite, quem sabe, deveria estar num período de oração, ele teve lá uma visão em que um moço da Macedônia dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele então procurou certificar-se diante de Deus que aquela era realmente a direção que Deus tinha para ele, e quando recebeu o aval e a confirmação de Jesus, ele não se demorou em se dirigir para a Europa, entrando por ali, chegando Tessalônica, Filipos e outras cidades. Ali se abriu a porta para que o evangelho chegasse na Europa. E ele foi até a Itália, até Roma, pregando o evangelho. E da Europa veio para as Américas e nos alcançou. E hoje nós estamos cumprindo o nosso dever de gratidão diante de Deus e assumindo também a responsabilidade com a qual ele nos encarregou de ir e ensinar todas as nações, a todas as pessoas que encontrardes, falando a elas a respeito de Jesus, Senhor e Salvador, e do sacrifício que ele ofereceu a Deus e foi colocado à nossa disposição. Então precisamos essa direção. Não podemos caminhar a esmo, caminhar para qualquer lugar, porque se decidir por nós mesmos, nós vamos ficar andando em círculo, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando temos o contato, a comunhão com Deus, o momento de oração com Ele, Ele vai mostrar os caminhos por onde nós deveremos ir seguindo até que cumpramos a tarefa que Ele nos encarregou nesta evangelização, que é chamada a grande comissão, a ordem de Jesus, de ir, pregar e ganhar as almas para o reino de Deus. O quarto recurso que nós precisamos ter é a palavra de Deus disponível na nossa língua, pela qual nós podemos estudar,
meditar, comparar, ler, manusear e ter familiaridade com a palavra de Deus. Quando isto acontece, a palavra de Deus, ela é entesourada no nosso coração e cumprimos aquilo que o apóstolo Pedro escreveu. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Então, precisamos, com mansidão, com temor diante de Deus, falar o que diz a palavra de Deus para essas pessoas. Então, ter hoje a palavra de Deus acessível às nossas mãos é uma grande bênção. É um recurso infalível que Deus colocou às nossas mãos e que não falha nunca. A palavra de Deus sempre produzirá resultados em vidas para o reino do Senhor. Então, em quarto lugar, nós temos aí este recurso importante, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nosso manual, nossa regra de fé, prática e conduta. Então, precisamos ter esta palavra, porque é dela que vamos extrair os textos para falar e ensinar aos pecadores, para que eles sejam levados ao encontro com Jesus e deste encontro resulte a conversão, a libertação e a transformação de vidas que vão fazer parte do reino de Deus, da obra de Deus aqui na terra. Então, em quarto lugar, nós temos como recurso a Bíblia. E em quinto lugar, a necessidade de ter um lar espiritual, um local onde se reunir para receber as instruções à luz da palavra de Deus. Quer seja para o momento de oração, para o momento do cântico, leitura bíblica, pregação bíblica, ensinamento bíblico, tudo isto é necessário. E isto está de acordo com o que Jesus idealizou e profetizou. Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja é um lar espiritual que o Senhor Jesus prometeu edificar e que as portas do inferno pode até tentar, pode até querer sufocá-la, mas diz-nos a palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Elas serão destruídas e a igreja permanecerá impoluta, relevante e propagadora do Evangelho de Jesus. Então, é lá onde acontece o treinamento espiritual, onde tomamos conhecimento das doutrinas, das orientações, os métodos, como ler, como estudar, como comparar a palavra, como orar. Tudo isso nós encontramos na Bíblia. Como abordar um pecador para falar a ele a respeito de Jesus. Então, estas orientações nós recebemos através da palavra de Deus, que é um recurso, através da palavra de Deus, aberta nas igrejas, nos centros de culto, nas comunidades cristãs, onde ali o povo se reúne para servir a Deus. Então, é preciso, primeiro, este contato para que possa ambientar-se na vida em fé, que é a novidade de vida, diante da presença do Senhor Jesus, e à medida que os dias vai passando, vai sendo orientado, instruído, ensinado, e pela prática vai aprender, e vai começar já a procurar os textos e encontrá-los na palavra de Deus para uma meditação, uma reflexão e muitas das vezes para ler para alguém que está se evangelizando, para falar a respeito de Jesus. Então, este é o tema central da Escritura Sagrada, Jesus. E nós precisamos focalizá-lo somente Jesus. Ele é o principal. Por isso é que nós precisamos
de todos esses recursos para que a nossa vida de fé e de testemunho não seja algo negativo, decepcionante e que traga tristeza. Não, mas que a nossa vida seja um verdadeiro testemunho na presença do Senhor e que possamos, com alegria, sem nenhum incômodo, anunciar Jesus Cristo a partir das Escrituras. E que as pessoas, ao ouvir, serão impactadas, direcionadas pelo Espírito Santo para se achegarem a Cristo, confessando-se um pecador e receber a oportunidade de bênçãos e de salvação oferecida por Jesus. Ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, feito este sacrifício, o encargo está sobre nós. Esteve sobre os discípulos e apóstolos, nos nossos dias está sobre os nossos ombros, sobre os ombros de cada cristão na face da terra. Ele deve receber este encargo, esta responsabilidade que o Senhor Jesus coloca sobre cada um de nós e procurarmos desempenhá-la da melhor forma possível, com o resultado de que vidas se aproximem do Senhor e passem a servi-lo com alegria e com a esperança da vida eterna. Mas é o que Jesus ensinou e para isso nós precisamos destes recursos que foram listados aqui. O primeiro recurso é a salvação. Se não é salvo, como vai falar de salvação para outro? Tem lógica. Segundo recurso, a capacitação ou a manifestação do poder do Espírito Santo na vida, a unção do Espírito, o revestimento de poder. Ele é necessário, ele é indispensável para que o testemunho seja o testemunho que possa impactar vidas e corações e eles possam então entender que estão na presença de Deus ao ouvir da sua palavra. Então, o revestimento de poder é o segundo recurso que precisamos. O terceiro recurso é a direção, saber por onde ir. E isso só nos será revelado mediante uma vida de contínua oração e comunhão diante do Senhor, porque a cada um ele tem designado um espaço e um tempo na sua obra para realizar esta importante tarefa da evangelização na terra. Por isso é que é preciso buscar do Senhor a direção, senão todos vão numa única direção, num único lugar, e fica outros tantos lugares sem serem alcançados com a pregação do Evangelho. Deus tem para cada lugar um servo fiel, por isso que é preciso esperar até receber a direção, a orientação, por onde ir, por onde começar. Em quarto lugar, nós falamos sobre a Bíblia, o recurso, a palavra de Deus nas nossas mãos para dar-nos entendimento e facilitar no manuseio dela para mostrar aonde estão as palavras das Escrituras que falam concernente a Jesus e que pode levar vidas à salvação por Cristo. Em quinto lugar, nós falamos sobre o lar espiritual, o lugar de encontro, a comunidade, a igreja, o templo, o ambiente familiar de reunião cristã, grupos familiares. Então, sempre vai existir um lugar aonde as pessoas poderão reunirem-se em nome de Jesus e ali, ao orar, ler, estudar, pesquisar e comparar a palavra de Deus, eles terão uma noção do que se espera deles e por onde eles devem começar. E fazê-lo sempre com graça, com alegria, reconhecendo o grande benefício que Deus nos concedeu, que foi a salvação com a garantia da vida eterna. Então agora é a nossa vez. O encargo, a responsabilidade está sobre mim, está sobre você.
está sobre cada um de nós. Então precisamos desempenhá-lo e fazê-lo bem, porque estamos fazendo para o Senhor nosso Deus. Então, estão aí estes recursos que precisamos para realizarmos um trabalho que seja digno do nome do Senhor, a propagação do Evangelho e o cumprimento da tarefa da evangelização. Evangelizar as vidas para que eles sejam atraídos e salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim possa acontecer com você, quem sabe está ouvindo, mas ainda não se decidiu por Cristo. Hoje você está sendo convidado, está sendo impactado pelo poder do Espírito Santo para olhar para Jesus, receber o convite que ele te fez, dizendo: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quem crer em Jesus será salvo. Receberá dele salvação, cura, libertação e transformação. E será então ensinado junto à comunidade da fé como servir ao Senhor e como anunciar a sua palavra. Que possa ser assim com cada um daqueles que ainda não servem e aqueles que já o servem, que possam assumir a responsabilidade pessoal de cumprir a sua parte na tarefa da evangelização. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.